Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje vamos falar sobre o filme Que Horas Ela Volta. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o filme Entre os Muros da Escola. E aí, nesse vídeo, eu explico lá que no primeiro semestre de 2023, a gente teve uma atividade curricular de extensão que a gente criou um cineclube. E a gente assistiu a 3 filmes e discutiu esses 3 filmes ao longo de um semestre. O primeiro foi Saneamento Básico, o filme, que já tem um vídeo aqui no canal, né, um vídeo bem antigo que eu vou deixar aqui nos cards. O segundo foi exatamente o Entre os Muros na Escola, que é esse vídeo que eu já apresentei. E o terceiro filme que a gente discutiu foi Que Horas Ela Volta, um filme de 2015, dirigido por Ana Mulaert. Nesse filme, a gente acompanha a visita que Jéssica faz à sua mãe, Val. Jéssica vem de Pernambuco, o estado onde Val a deixou criança aos cuidados da tia. Val migrou para São Paulo para trabalhar e para enviar dinheiro para a família, inclusive para criar Jéssica. E agora Jéssica também faz esse trajeto, mas não para trabalhar e sim para tentar o vestibular. E ao encontrar a mãe, ela fica chocada ao saber que a mãe mora na casa dos patrões, que são o casal Bárbara e Carlos e o filho deles, o Fabinho, que Val mora num quartinho do fundo da casa e que a mãe espera que ela fique lá com ela durante essa viagem para o vestibular. Bom, esse será o filme sobre o qual nós falaremos logo após a vinheta. No vídeo sobre Entre os Muros da Escola, eu expliquei que a atividade não era apenas assistir filmes. A gente tinha uma preparação no qual alguns artigos eram lidos e se debatia sobre eles antes da exibição dos filmes. Também havia uma conversa após a exibição do filme entre todos os participantes do cineclube, e o ciclo de cada um desses filmes terminava com a apresentação por parte dos alunos de um texto que buscasse refletir sobre o filme a partir das discussões de sala de aula. Então, no caso de Que Horas Ela Volta, nós trabalhamos com 3 artigos complementares. O primeiro foi a ressignificação da luta de classes, um olhar sociohistórico sobre Que Horas Ela Volta. Um texto de Maiara Luma Asmar Correia Maia Lobato, que foi publicado em 2017 na revista Sessões do Imaginário. Nesse artigo, Maiara volta à Revolução Francesa de 1789 para refletir sobre o processo no qual uma classe social está ameaçada de perder seus privilégios. Perder os privilégios em nome de uma maior igualdade. A autora retoma, então, a pressão da aristocracia lá no século XVIII e os esforços dela para impedir a ascensão da burguesia naquele momento, né? E também ela vai pensando como que esse movimento de ascensão da burguesia, destronando a nobreza, também tem efeitos que não são esperados, né? Como o surgimento de outras classes, a classe trabalhadora, a classe média, mudança nos padrões de consumo da sociedade e por aí vai. Então, a partir dessa contextualização, a autora pula quase 250 anos e vem para o Brasil discutir o filme da Ana Mulaert. Para Lobato, Jéssica apresenta uma nova classe social que vem ascendendo ao longo do século XXI e que, para isso se concretizar, terá necessariamente que explodir os privilégios da classe que anteriormente estava no topo. E a personagem Bárbara representa essa classe dominante, que está vendo a sua posição de superioridade ser ameaçada pela ascensão da Jéssica. Aí, então, a autora Maiara Lobato resgata no seu texto diversas tentativas de Bárbara de limitar o avanço da Jéssica, né, dentro da casa, que é o grande espaço metafórico ali. E Bárbara quer manter a sua posição privilegiada da mesma forma, e aí essa é a lógica que Maiara Lobato faz, que os nobres franceses lutaram contra a perda de status durante o período anterior à Revolução Francesa. O segundo texto que a gente discutiu previamente ao filme foi De Limites e Disposições, ou sobre como podemos pensar o Brasil a partir do filme Que Horas Ela Volta. Esse é um artigo de Milton Ribeiro, publicado na revista Visagem em 2015, no mesmo ano de lançamento do filme. Pois bem, Ribeiro
também vê o conflito entre classes sociais no filme. Mas, diferente do ocorrido na Revolução Francesa, ele entende o conflito ocorrendo em uma sociedade que não quer romper com a herança escravagista, na qual todo mundo tem o seu lugar demarcado. Então, não se trata apenas de uma reprodução da situação francesa, na medida em que existe essa herança escravagista. Mas Ribeiro ainda dá destaque para a questão da maternidade, né, da relação entre a Val e a Jéssica. E o autor diz: o conflito entre as duas é de gênero, de geração e de classe. De gênero, por Jéssica não entender as razões que levaram Val a abandoná-la, cobrando da mãe uma atitude mais maternal, cuidadora, quando se remete ao passado. O conflito geracional está presente nos anseios de Jéssica e no contraste do seu projeto com o projeto de Val. Ela quer uma profissão que lhe qualifique melhor dentro da relação de trabalho, ao passo que Val compreende aquele momento como o ápice da sua carreira, um projeto que, daí ao longo do filme, vai mudando. E esse conflito está diretamente relacionado às expectativas de classe de ambas, pois Jéssica está em franca mobilidade social, uma vez que já tem acesso a bens e serviços que a mãe não teve na sua época, não tivera em sua época, além do fato de ter a universidade como um trampolim para a construção de um novo projeto de vida. Veja que aqui o Ribeiro, que nem Mayara Lobato no outro texto, está entendendo que as mudanças na relação de classe também não têm um efeito apenas na relação de classe. Igual a Mayara Lobato falou das mudanças na Revolução Francesa, ela acaba atravessando outras questões da sociedade. Na Revolução Francesa foi a questão do consumo, o surgimento de outras classes sociais. Aqui temos impactos muito grandes nas relações de gênero, geracional. Bom, e por fim, a gente trabalhou, nosso terceiro artigo foi uma análise demográfica do filme Que Horas Ela Volta, de autoria de Paulo Alves de Almeida, José Eustáquio Diniz Alves e José Jaime da Silva. Todos os três são pesquisadores da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENSE do IBGE. Esse trabalho ele foi apresentado tanto no 20º encontro da Associação Brasileira de Estudos de População, a ABEP, quanto no 7º Congresso da Associação Latino-Americana de População, a ALAP, no ano de 2016, um ano depois do lançamento do filme. Nesse trabalho, os autores discutem o protagonismo da mulher no filme, na película e atrás da câmera, na medida em que é um filme dirigido por uma mulher, o que é algo não muito comum, e, consequentemente, eles juntam essa força das mulheres com uma debilidade masculina. Eles também discutem a questão da migração, os impactos na renda familiar, na medida em que Val vem para São Paulo para garantir renda para sua família, mas também tem impactos dessa migração nas relações familiares. Discutem a questão da maternidade, a questão da meritocracia, que eu não falei, spoiler, mas a Jéssica vem e passa no vestibular, e é o mesmo vestibular, o mesmo curso que Fabinho, o filho dos patrões, está tentando e não passa. Então, existe aqui nesse texto uma crítica à visão positiva e meritocrática que o filme passa, do tipo, se você realmente trabalha, você consegue ascender. Então, são temas que já foram discutidos nos outros artigos, Então, a gente pode perceber que o Que Horas Que Ela Volta permite, em 1h e 54 minutos de filme, uma variedade de discussões muito grande, muito grande. Eu não acho que, especificamente nesse filme, tem um ponto diretamente ligado à administração pública ou a políticas públicas, porque, inclusive, a Jéssica não está discutindo o seu ingresso na universidade no contexto de expansão das matrículas, ela não vai passar na universidade pelas cotas, então não está nem... Tem uma discussão muito mais da meritocracia mesmo. Mas é evidente que é um filme que está discutindo o Brasil. O título do artigo do Milton Ribeiro é muito claro, como é que a gente discute o Brasil a partir desse filme. E ele nos permite entender o contexto onde se desenvolvem os conflitos e desafios que são enfrentados tanto pela administração pública quanto pelas políticas sociais.
E esses aspectos aí que já foram falados a respeito do filme, eu quero somar dois outros aspectos. Primeiro, eu quero falar de que ao assistir o filme é muito marcante o desafio de romper padrões ao invés de simplesmente atualizar esses padrões. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, a gente está simplesmente atualizando, pensando que está rompendo. Por exemplo, a Val, ela vem para o Sudeste para trabalhar como empregada e assim sustentar a filha que ficou no estado natal. Anos depois, então mudou totalmente o contexto, Jéssica veio para o Sudeste para estudar numa universidade e assim sustentar o filho que ficou no estado natal. Então, você pode perceber que tem uma diferença, mas também tem uma semelhança. O quanto será que a trajetória da Jéssica, se tivesse saído como foi pensada pela Jéssica, seria uma ruptura com a história da mãe ou seria uma atualização da história da mãe? No final foi uma ruptura. Por quê? Porque as coisas não saíram como foram imaginadas pela Jéssica. Ao ter que ir para a casa dos patrões da mãe, um conflito se instaurou, que a Jéssica não imaginava que fosse ter que passar por aquilo. E no final, outro spoiler, e no final, quando o Val decide se dedicar à educação do neto, trazendo o neto para São Paulo, pedindo para a filha trazê-lo para junto delas, a história realmente muda. Aí nós temos uma ruptura. Mas o que tudo indicava que seria apenas uma atualização. Vamos pensar aqui um outro exemplo. Bárbara e Carlos, os patrões da história, se distinguem da Val por vários motivos, mas, entre outras coisas, por um capital cultural, ou seja, por um conhecimento do mundo, por um conhecimento da cultura, né? O que abre oportunidades de trabalho e reprodução da vida. Você tem aí possibilidades de trabalho porque você tem uma rede de conhecimentos muito diferente da rede de conhecimentos da Val. Quando a Jéssica chega a São Paulo, com uma bagagem cultural maior do que a mãe, ela pode, inclusive, discutir com o patrão artes, arquitetura, ela entende disso, né? E ela tem o esforço, aí tem toda a crítica que o texto dos técnicos do IBGE fazem a essa ideia da meritocracia, né? Mas o filme foca nessa ideia da meritocracia. Existe um esforço da Jéssica, né? Que por esse esforço ela consegue, inclusive, saber mais do que o filho do casal, né? Que, como eu já disse, existe aí uma competição velada entre os dois, que não é nem os dois que criam. Então, veja, aí nós temos uma nova ruptura pelo mérito, né? Só que aí o poder financeiro atualiza a desigualdade, oferecendo para o garoto a possibilidade de um intercâmbio na Austrália. Vamos pensar o que isso significa. Você vê só, no final, o garoto vai ter uma vivência internacional, vai conhecer novos parâmetros culturais alinhado com países desenvolvidos, vai melhorar o seu conhecimento de línguas e vai poder voltar para casa e tentar novos vestibulares. Mesmo que ele vá cursar uma universidade de segunda linha, ou que entre numa universidade de primeira linha com alguns anos de atraso, essa experiência global que ele teve, internacional, globalizante, vai dar um diferencial frente às oportunidades que vão poder surgir. Então, por mais que a Jéssica ascenda socialmente e vai conseguir um padrão de vida superior à sua mãe, a distância entre a família rica e a família pobre continuará a existir, independente do maior esforço e dedicação da família pobre. Ou seja, a mera existência de políticas sociais que garantam oportunidades melhores para as classes mais vulneráveis não significa quebrar a lógica da desigualdade, mas sim atualizá-la. Realmente, você pensar que em 2015 Jéssica seria uma empregada doméstica que nem a mãe dela foi em 1995, 20 anos antes, é uma ideia muito sem sentido. O mundo mudou muito nesses 20 anos, né? Mas isso não significa que você tenha uma igualdade ou uma nova elite assumindo. E essa atualização que a família dos patrões consegue fazer da desigualdade ao dar para o filho uma oportunidade que Jéssica, independente do seu estudo, do seu trabalho, ela não vai ter, ela retoma e reestabelece uma distância entre as duas famílias.
Da mesma forma que só você vir de Pernambuco para estudar em vez de trabalhar, não significa romper com a lógica da segregação, da separação familiar. Você precisaria de outras ações, que nem no caso da migração, você teve essas outras situações que aí sim puderam romper com esse padrão antigo. Então, esse é um ponto que nos três textos eu acho que não foi falado, mas que é importante a gente estar atento. Um outro ponto importante para ser destacado tem a ver com o golpe de 2016, né, que coroou um ódio de classe que estava vindo desde 2006 de uma forma crescente. A partir de 2016, os breves ganhos sociais que a gente obteve no século XXI foram destruídos paulatinamente. E esse conflito que tem no filme, ficcionalizado, né, entre Bárbara e Jéssica, nos ajudam a perceber um pouco a raiz desse ódio. Faça uma pergunta só. Em que você acha que a Bárbara, a patroa, vota em 2018 e em 2022? Eu acho até fácil imaginar. Mais difícil é descobrir em quem Jéssica votaria, né? Em 2015, no momento que o filme foi lançado, Jéssica é a representação de uma classe média que está emergindo graças ao esforço próprio e às oportunidades que são dadas por políticas sociais universais, como a educação. Ninguém fala nada no filme, mas será que a família da Jéssica, lá em Pernambuco, ganhava a Bolsa Família? Agora, de 2015 para hoje, a verdade é que a consciência de classe é complicado e, nesse tempo, a personagem poderia mudar. Não é óbvio que Jéssica, em 2023, principalmente tendo passado aí 8 anos, tendo oportunidades que não são disponíveis para a maioria da população, vai continuar se vendo a favor de uma política progressista e inclusiva. A gente acompanha muitas pessoas que fizeram essa transição, aproveitaram essas oportunidades e lutam para que ela não esteja mais disponível para outras pessoas. Mas o fundamental aqui é procurar entender por que a elite brasileira odeia tanto os pobres, a ponto de negar para os pobres o ensino superior, negar o trabalho digno, negar condições de viverem com os seus filhos, não ter que abandonar seus filhos, não ter que abandonar a terra natal. Hoje em dia, a gente pode falar simplesmente assim, a ponto de negar uma condição de viver. E talvez o ódio da Bárbara pela Jéssica seja uma pista desse sintoma maior. Bom, com essa mensagem de desesperança, que é um clima totalmente contrário ao espírito do filme, eu termino esse vídeo, né? Mas quando o filme foi pensado, quem é que poderia pensar todo o retrocesso que a gente vai viver dali a poucos anos, né? Mas, ok, de qualquer forma, na descrição do vídeo estão os links para os 3 artigos que a gente utilizou como base para o nosso debate. Também está o link para o filme na íntegra aqui no YouTube. Se você não viu, corre lá para assistir. Vale muito a pena. E eu sempre repito que ver o vídeo no YouTube não é estudar. Aqui tivemos um roteiro introdutório, uma problematização. Mas não é um veredito que vocês devem aceitar sem nenhuma crítica. Leia os artigos, veja o filme, pense com a sua cabeça, veja no que você concorda ou discorda comigo. No mais, eu agradeço a atenção de todos e de todas e bons estudos.